Eu achei que não poderíamos ter mais gente no estádio do que nós tivemos ontem à noite quando estava lotado este estádio. But there are more people here today somehow than got here last night. And thousands are outside. Mas de alguma forma temos muito mais gente aqui hoje do que tivemos ontem e há muita gente ainda lá fora. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. It is one of the highlights of my entire life. E eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Christ in the Gospel of Mark. Eu li antes de vir ao estádio a história da morte de Jesus Cristo segundo Marcos. He had been arrested. Ele tinha sido preso. He had been tried. Tinha sido julgado. He had been beaten. Tinha sido castigado. And then he'd been turned over to the Roman soldiers to execute. E agora tinha sido entregue aos soldados romanos para ser executado. They made a crown of thorns and put on his brow. Colocaram uma coroa de espinhos na sua fronte. Then they beat him again. E agora bateram nele de novo. They had a leather thong with steel and lead pellets that cut him to the bone. E então bateram com um açoite de pontas de aço que rasgaram a sua carne. And then they put this heavy cross upon his back. E agora colocaram aquela cruz pesada sobre os seus ombros. And they took him a long way through the streets of Jerusalem so everybody could see him. E agora o levaram pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas centrais para que todos pudessem vê-lo. He was carrying that heavy cross. Ele estava carregando aquela cruz pesada. Jerusalem was filled with tens of thousands of people and it was a carnival-like atmosphere. E Jerusalém estava cheio de gente, dezenas de milhares de pessoas, e era uma atmosfera carnavalesca. And then when they got to the place called Golgotha, e quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, they laid Jesus down on the cross. Então deitaram Jesus na cruz. And they put nails in his hands. E colocaram cravos nas suas mãos. And then they tied his feet with thongs. E agora amarraram os seus pés à cruz. And then they hung the cross up. E agora levantaram a cruz. And he hung there. E ali ele ficou pendurado. Bleeding, suffering, dying. Morrendo com seu sangue vertendo. But the big crowd was jeering and laughing and taunting and mocking. Mas a multidão lá estava rindo e zombando e ridicularizando. He saved others, himself he cannot save. Ele salvou os outros, agora não pode salvar-se a si mesmo. Oh, if you're the Son of God, why don't you come down? Ah, se és o Filho de Deus, por que não desces daí? But he didn't come down. Mas ele não desceu. And thank God he stayed there. E graças a Deus ele ficou ali. If he had come down from the cross, no one could ever be saved. No one could have their sins forgiven. Se ele tivesse descido da cruz, ninguém poderia ter sido salvo, ninguém poderia ir para o céu. There is no death in all the world like the death on the cross. Não há nenhuma morte que se possa comparar neste mundo à morte de cruz. It is the worst of all deaths. É a pior de todas as mortes. But Jesus not only died physically, mas Jesus não só morreu fisicamente. He died spiritually. Ele morreu espiritualmente. He had never committed a single sin. Ele nunca em sua vida cometeu um pecado. He became sin for you. Ele se tornou pecado em seu lugar. And his deepest suffering came when he said, "My God, why hast thou forsaken me?" E o seu sofrimento mais profundo veio quando ele exclamou: "Meu Deus, por que me desamparaste?" The scripture says he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. A Bíblia diz que ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. People ask me everywhere I go, is there any hope for me? As pessoas em toda parte que eu vou me perguntam: há esperança para mim? Alcoholics, pessoas alcoólatras, prostitutes, prostitutas, robbers, ladrões, murderers, assassinos, prisoners, prisioneiros, spiritists. espiritistas. They say, is there any hope for me? Eles perguntam: há uma esperança para mim? If you want to see how much God hates sin, go to the cross. Se você quer saber quanto Deus odeia o pecado, vá à cruz. Because Christ was dying for your sins. Porque Cristo estava morrendo pelos seus pecados. You say, well, what is sin? Mas você dirá: o que é pecado? Sin is missing the mark. It's coming short of what God requires. O pecado é deixar de atingir o alvo, é estar aquém daquilo que Deus quer para nós. God says you're to be holy.
Deus diz que nós devemos ser santos. But you cannot be holy. Mas você não pode ser santo. You fall short. Então você fica aquém. We are supposed to be like Jesus. Nós devemos ser como Jesus. But none of us can live like Jesus. Mas nenhum de nós pode viver como Jesus. We all fail. Todos nós fracassamos. We come short. Nós estamos aquém do alvo. But God requires righteousness to get into heaven. Mas Deus exige justiça e retidão para ir ao céu. You see, you look at yourself. Você olha para você mesmo. And you say, I'm not so bad. E você diz, eu não sou tão mal. I'm better than most people I know. Eu sou melhor do que muita gente que conheço. But God looks at you through His righteous, holy eyes, and He says you're a sinner. Mas Deus olha você através dos seus olhos de justiça e santidade e diz que você é um pecador. You see, to you, sin is not so bad. Talvez para você o pecado não seja coisa tão séria. A lie? Uma mentira. Well, everybody lies. Mas todo mundo mente. To steal a little something? Roubar pouquinho. Most people steal sometime in their life. A maior parte das pessoas rouba alguma coisa na vida. Commit sexual sin and be unfaithful to your wife? Cometer pecado sexual, ser infiel à esposa. Well, almost everybody does that. Quase todo mundo faz isso. Not much to that. Não há muita coisa nisso. But in the sight of God, it's terrible. Mas aos olhos de Deus isto é terrível. And we do not know the depth of our own sins. E não sabemos a profundeza dos nossos próprios pecados. All have sinned and come short of the glory of God. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sin is also a breaking of the law of God. Também o pecado é a quebra da lei de Deus. Now, what is the law? Agora, o que é a lei? I hear people today say this is moral and that's immoral. What is their criteria? Eu vejo pessoas dizendo isto é moral, isto é imoral. Qual é o critério? It's the Ten Commandments. São os 10 mandamentos. This is the expression of the moral law that God has put in the universe. Aqui está a expressão da lei moral que Deus colocou no universo. The law of Moses. A lei de Moisés. Have you ever broken it? Você já quebrou essa lei? Even one time? Uma vez, talvez? Just a little bit? Talvez pouquinho? The Bible says if you break it in one point, you've broken the whole law. A Bíblia diz que se você quebrou uma dessas leis, quebrou todas. Well, I confess to you today. Eu quero confessar a vocês hoje. I've broken it. Eu tenho quebrado essa lei. Many times. Muitas vezes. And the Bible says if you've broken that law, you're a sinner. E a Bíblia diz que se você quebrou essa lei, é pecador. So I have to say to God today, I am a sinner. Então eu tenho que dizer a Deus hoje, eu sou pecador. And that very fact drives me to the mercy of God. E então este fato agora me leva, me arrasta à misericórdia de Deus. And when I stand before God, I do not want justice. E quando eu me aproximo de Deus, eu não busco justiça. If I get justice, I'm lost. Se eu procurar justiça, estou perdido. If I get justice, I'm going to hell. Se eu alcançar justiça, vou para o inferno. I want mercy. Eu quero misericórdia. I want grace. Eu quero graça. I want forgiveness. Eu quero perdão. And that's what God offers me from the cross. E é isso que Deus me oferece da cruz. And I see on the cross how deep my sins are. E eu vejo na cruz quão profundos meus pecados são. This sin is a flaw and a defect and a disease in the human heart. E então este pecado é defeito, é uma falha do coração humano. It affects my mind. Afeta a minha mente. It affects my will. Afeta a minha vontade. It affects my conscience. Afeta a minha It consciência. affects my emotions. Afeta minhas emoções. My whole life is affected by sin and I become a bondslave to sin. Toda a minha vida é afetada pelo pecado. Eu me torno escravo do pecado. Sin says you do this and I do it. O pecado diz, faça isso, e eu faço. And sin cracks the whip and says, do this other thing, and I do it. E agora o pecado vem e me castiga e diz, faça isso, e eu faço. I don't want to do it, Eu não quero fazer, but I do it anyway. mas eu faço de qualquer Why? forma. Because sin is my master. Por quê? Porque o pecado é o meu senhor. How can I break this bondage? Como é que eu posso quebrar esta escravidão? How can I get free? Como é que posso ter liberdade? Come to the cross. Venha à cruz. He will break you free. Ele então fará você livre. He will cut the bondage. Ele então vai quebrar os grilhões. He will break the chains. Ele vai quebrar todos os impedimentos. Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. God is saying, I love you. Deus está dizendo, eu amo você. I don't care how bad your sins are. Não me importa quão mal você tenha sido. I love you. Eu amo.
I love you. Eu amo. I love you. Eu amo. That's what God is saying from the cross. É isso que Deus está falando da cruz. But God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. So when you look at the cross, realize that God loves you. Então, ao olhar para a cruz, compenetre-se do fato de que Deus o ama. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, not of works, lest any man should boast, the Bible says. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, diz a Bíblia. And the cross condemns every other way of salvation. E a cruz condena todos os outros meios de salvação. Many people say there are many roads to God into heaven. Há muita gente que diz, há muitos caminhos para Deus e para o céu. The Bible says there's a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. A Bíblia diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu final é caminho de morte. Here's the way that looks very good. Este é um caminho que pode parecer muito bom. It looks reasonable. Parece razoável. I can believe that. Eu posso crer isso. And it looks very glamorous and very easy compared to the disciplines of Christ. E parece muito agradável e muito fácil, apesar das exigências de Cristo. But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. He said, enter ye in at the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and few there be that go in. Ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Because narrow is the gate, and hard the way which leadeth to life. And he said, few there be that find it. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são aqueles que entram por ele. He said, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Ele disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Many of you are going to say, Lord, save me. Muitos vão dizer aqui, Senhor, salva-me. Lord, help me. Senhor, ajuda-me. You'll say it at the judgment, but it'll be too late. Você vai dizer isso no juízo, mas será tarde demais. Come now Venha agora. to the narrow gate. Agora a porta estreita. Walk the narrow road. E ande pelo caminho estreito. Only a few will go down that road. Somente uns poucos andarão por aquele caminho. The mass of humanity have taken the wrong turn. A maioria da humanidade tem tomado o caminho errado. They've taken the wrong road. Eles estão indo pela estrada errada. And that's why the world is in the mess that it's in at this hour. E é por isso que o mundo está nesta confusão terrível em que se encontra hoje. Deus disse, tome a estrada estreita. Follow me. Siga-me. Go in the narrow gate. Entre pela porta estreita. Come to the cross Venha à cruz and be saved. e seja salvo. You see, you were made in the image of God. Porque a verdade é que você foi feito à imagem de Deus. You were made for God. Você foi feito para Deus. And without God, you cannot find complete satisfaction. E sem Deus você não pode encontrar satisfação completa. And so you have what scientists call a cosmic loneliness. E então vocês têm aquilo que os psicólogos chamam de solidão cósmica. You can be with a crowd of friends and all of a sudden feel lonely. That's a loneliness that only God can fill. Você pode estar no meio de uma multidão, mas ali mesmo você sente a solidão. Essa solidão que somente Deus pode preencher. Many of you are suffering from depression. Muitos estão sofrendo de depressão. Many of you have emptiness. Muitos estão vazios. Many of you are feeling that life is not worth living. Muitos talvez julguem que a vida não vale a pena viver. Come to Christ. Venham a Cristo. Because at the cross there is power to change your whole life. Porque junto à cruz há poder para transformar sua vida inteiramente. The Bible says if any man be in Christ, he is a new creation. A Bíblia diz que se alguém aceita Cristo é uma nova criatura. He can make you a totally new person. Ele pode fazer você uma criatura completamente diferente. He can take the loneliness away. Ele pode tirar toda a solidão. He can give you joy and peace and happiness that you've never known. Ele pode trazer alegria e paz e felicidade como nunca você teve. Let Jesus Christ come into your life. Deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. You see, Jesus died on the cross. Porque como vem, Jesus morreu na cruz. They buried him in a tomb. Eles o sepultaram.
But he didn't stay there. Mas ele não ficou lá. He rose from the grave. Ele se levantou da sepultura. Christ today is alive. Cristo hoje está vivo. Christ is alive. Cristo está vivo. Christ is alive. Cristo está vivo. And the Bible says he's coming back. E a Bíblia diz que ele vai voltar novamente. There is a future life. Há uma vida futura. There is eternity out there. Há uma eternidade lá adiante. How long is eternity? Qual é a extensão da eternidade? Forever and ever and ever and ever. Para sempre e para sempre e para sempre. And the decision that you make today about Jesus Christ may decide where you are 1,000 years from today. E a decisão que você fizer em relação a Cristo vai resolver onde você vai estar há 1000 anos daqui. Now this may sound very narrow to you. Isso pode parecer muito estreito para você. And it is. E é. There is only one way. Só há um caminho. I've been preaching this gospel now for many, many years. Eu tenho estado a pregar este evangelho agora por muitos e muitos anos. On every continent. Em todo o continente. Throughout Africa. Pela África toda. Throughout Asia. Pela Ásia inteira. Throughout Latin America. Pela América Latina. Throughout North America. Pela América do Norte. Throughout Europe. Pela Europa. And I've seen people by the thousands on every continent come to this Christ and find new life. E eu tenho visto pessoas aos milhares vindo a este Cristo encontrando nova vida. It can happen to you today. Isso pode acontecer para você hoje. The church cannot do it for you. A igreja não pode fazer por você. Ritualism cannot do it for you. O ritualismo não pode fazer por você. This has to come about when you have a personal relationship with Jesus Christ. Isso só pode ser conseguido numa relação pessoal sua com Jesus Cristo. Will you come to him? Você está pronto a vir a ele? You say, but what must I do? Mas você pergunta o que é que eu preciso fazer. 3 things. 3 coisas. Listen. Ouça bem. Because you'll never be able to stand before God and say that I never knew what to do. Porque você nunca poderá ir diante de Deus para dizer eu não sabia o que fazer. First, primeiro, you must repent of your sin. Você precisa se arrepender dos seus pecados. You say, I don't even know what repentance is. How can I repent? Você dirá, eu nem sei o que é arrependimento. Como posso me arrepender? Jesus said, except you repent, you will perish. Jesus Cristo disse, a não ser que você se arrependa, perecerá. Now, what does repentance mean? O que quer dizer arrependimento? It means that you change your mind about God. Isto quer dizer que você muda o seu modo de pensar a respeito de It Deus. means you're willing to turn from your sins and turn to Christ. Isto quer dizer que você vai abandonar os seus pecados e se voltar para Cristo. It means you're willing to turn from all your sins and turn to Christ. Isto quer dizer que você vai abandonar todos os seus pecados e voltar-se para Cristo. That's repentance. Isto é arrependimento. Have you ever done that? Você já fez isso? Have you ever done that? Você já fez isso? Are you sure of it? Você tem certeza disso? If I were you today and I had a doubt about it, I would not leave this great stadium today unless you had repented. Se eu fosse você e tivesse qualquer dúvida sobre isso, não deixaria este estádio sem me certificar e me arrepender. This is certainly the largest crowd that has ever gathered to hear the gospel in either North or South America, and one of the largest in the history of the world. Esta é a maior multidão que se reúne para ouvir o evangelho na América do Norte, na América do Sul e em qualquer outra parte do mundo. Millions of Christians around the world are praying for this moment. Milhões de crentes estão orando por este momento. But God does not look upon this as a great crowd. Mas Deus não olha para nós aqui como uma grande multidão. God looks upon you as an individual. Deus está olhando para nós, cada um individualmente. And you stand before God today as just one person before Him. E você agora está diante de Deus como uma pessoa diante dele. And He calls upon you to repent. E Ele está chamando a você pessoalmente ao arrependimento. He commands you to repent. Ele está ordenando que você se arrependa. Have you repented? Você já se arrependeu. The second thing you must do. A segunda coisa que você precisa fazer. Receive Jesus Christ as your Lord and your Savior. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Now here's how you receive Christ. Aqui está como você recebe Cristo. Suppose I hand this book to Mr. Casher. Vamos supor que eu entregue este livro agora ao intérprete. Now it is not his until he receives it. Não é dele até que ele receba. He must receive it. É preciso que ele receba. God offers you Jesus Christ. Deus oferece a você Jesus Cristo. You must receive him. Você precisa recebê-lo. Just as you receive any other gift. Da mesma maneira que você recebe qualquer outra oferta. God offers you the gift of salvation. Deus oferece a você o dom da salvação. The third thing.
Terceira coisa, you must be willing to follow him and serve him and obey him. você deve estar pronto a segui-lo, obedecê-lo e servi-lo. Will you do that? Você está pronto a fazer isso? Will you make that commitment today? Você está pronto a fazer esta entrega hoje? Will you make that decision today? Você fará esta decisão hoje? If you will, I want you to take your program and wave it. Se você está pronto a fazer isso, eu peço que peguem o programa e agora fiquem abanando o programa. Right now, just wave it. Onde estão? Podem ir And agora mesmo. say today, I want Jesus in my heart. E digam hoje, eu quero Jesus no meu coração. I want my sin forgiven. Eu quero os meus pecados perdoados. I want to know I'm going to heaven. Eu quero saber que vou para o céu. Just wave your program. Onde estão? Podem simplesmente abanar o seu programa. Many hundreds of people. Centenas de pessoas. And you that are watching by television. E agora os que estão assistindo na televisão. You can bow your head right now. Você pode ir lá mesmo onde está, curvar a sua cabeça. And say, Lord Jesus, I come in. E dizer, Senhor Jesus, eu te aceito. Keep your program up in the air. Mantenha o seu programa levantado. And some people will come to you right now in this stadium and give you some literature to help you in your Christian life. E as pessoas que estão aí, os conselheiros, vão dar a vocês literatura para ajudar na sua vida They cristã. will give you a Bible today. Eles vão lhe dar um Novo Testamento hoje.